Estamos ao vivo pelo Instagram, YouTube e gravando também para você que é nosso sempre companheiro da TV Passo Fundo no programa Saúde. Tá sempre querendo ver o que está acontecendo, o que tem de informações relevantes, importantes e o melhor, com os melhores especialistas. Especialistas que eu quero agradecer agora. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, Harmonização Estética Facial, Orro by Mr. Ray, Gil Wink, Psicologia, Jureci Machado, Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Adriana Medeiros e Mana Escobar. Jureci, estamos, claro, ao vivo contigo. Jureci Machado é minha amiga, uma das maiores especialistas que eu conheço e principalmente na nutrição. A autoridade em intestino e muito mais em ser humano. Muito bem-vinda aqui à TV Passo Fundo e agora fazendo parte da equipe do programa Saúde. Bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, Lívia. É um prazer, né? É sempre uma satisfação estar aqui conversando sobre os assuntos relacionados com a nutrição. Dispor do conhecimento, oferecer o conhecimento para as pessoas, eu sempre falo que é uma das missões de vida de um profissional, principalmente profissional de saúde. E estar aqui hoje conversando, né, a respeito sobre nutrição, sobre o assunto que foi destinado, é sempre uma dádiva, porque muitas pessoas às vezes me encontram na rua e comentam: eu assisti, eu vi que tu falou isso, eu consegui melhorar, e isso não tem dinheiro que pague. Porque não é a questão só de te procurarem, né, como nutricionista, mas sim de reorganizar e tentar organizar a vida das pessoas, porque às vezes, ou muitas vezes, como você falou, o mau humor também vem desses lugares, né, das comidas, dos alimentos. Com certeza, que na verdade, o que acontece hoje, Lívia, não é que a nutrição mudou, mas o acesso ao conhecimento evoluiu. E hoje a gente consegue trabalhar de uma maneira que a gente soma as áreas. Então a gente consegue trabalhar hoje com a nutrição integrativa. Não é só o que você come ou deixa de comer, mas ir na raiz dos teus problemas para conseguir resolver toda essa situação. Então não basta fazer uma dieta para a gastrite, a gente tem que descobrir a causa dessa gastrite e ir lá na causa. Então é por isso que nós precisamos sim conseguir entender sobre o funcionamento orgânico do nosso corpo e a partir disso traçar algumas estratégias para conseguir minimizar os efeitos, mas sempre trabalhando com a prevenção. E hoje a escolha do tema foi síndrome fúngica. Tem muita gente que sofre e não sabe. É um tema que está sendo bastante abordado. É um problema antigo que a gente precisa contar? Olha, esse assunto, qual que é a questão dele, né? Síndrome fúngica. Algumas pessoas dizem: mas será que eu tenho isso? Não, eu nunca tive. E as pessoas não sabem a amplitude que isso pode representar na vida. Por exemplo, os últimos estudos mostram que síndrome fúngica pode ser um dos principais favorecedores até mesmo para o Alzheimer. Então é importante as pessoas entenderem o seguinte, que às vezes um fungo na unha, uma coceira que não cessa, uma coceira embaixo ali nas axilas, na cabeça, no ouvido, no nariz, ardência ou coceira anal. Mulheres que sofrem com candidíase por repetição sofrem de síndrome fúngica. E a alimentação ela tem um papel importantíssimo nesse aspecto, porque é ela que vai determinar a propagação ou não do fungo. Então a gente precisa entender o quê? Que quando uma mulher, por exemplo, tem candidíase, né, a candidíase vaginal, quer dizer o quê? Que essa mulher está com um turbilhão de fungos no intestino. Porque os fungos fazem parte do nosso ecossistema intestinal. Então nós temos o nosso intestino, bactérias boas, ruins e fungos também. E aí tanto é que muitas pessoas, quando descobrem que tem a síndrome fúngica, dizem: meu Deus, como que eu peguei isso? Não é que tu pegou, isso faz parte do nosso organismo e se a gente nutre os fungos, a gente prolifera eles com muito mais rapidez e evolui para todos esses problemas. Então tanto é que quando uma pessoa tem síndrome fúngica, dificilmente ela perde peso.
Muitas vezes, o fator relacionado com a ação do fungo no organismo, ele favorece também para que a pessoa crie uma resistência à insulina e ela vai ganhar peso, principalmente na região abdominal. Geralmente, a candidíase tratado pelo ginecologista. Como é que a pessoa imaginar que é no intestino a causa? Isso aí. Tanto é que, felizmente, hoje eu recebo muitos pacientes que vêm de ginecologista, tá? Vem encaminhado. E aí, né, essa mulher vem, o ginecologista me encaminhou para mim rever a minha alimentação. Só que muitas pessoas não sabem que a questão ela é muito mais a fundo. Então não adianta só, por exemplo, a mulher tratar a cândida somente na região vaginal. A gente precisa ir lá no intestino e reparar isso. E aí a gente consegue ter um resultado. E um fator importante também, Lívia, é que o tratamento tem que ser feito pelo casal. Sempre, porque senão você fica num ping-pong de fungo. Então é necessário, caso uma das partes apresente algum tipo de fungo, tá? A outra parte também precisa fazer o tratamento. E o tratamento envolve o quê? Reparação dessa microbiota intestinal, ajuste desse intestino e principalmente, que é como eu digo, matar os fungos de fome, tirar o que eles gostam de comer. E o que eles gostam de comer basicamente é açúcar, tá? Então aquelas pessoas que começam do nada a querer comer muito doce, pode contar que pode ter fungo no organismo. E a pergunta que eu vou deixar já para o próximo bloco é a seguinte: e se a gente não tem alguma causa, alguma doença que a gente sabe, por exemplo, a candidíase, e a gente tem a síndrome fúngica, como descobrir? Então, daqui um pouquinho. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco aqui do seu programa Saúde. Quem está acompanhando pela internet ao vivo, a gente está conversando, um bate-papo bem entre mulheres, a gente ri, a gente conta fatos da vida aqui em off e ao mesmo tempo pega dicas, aproveita mais a nutricionista que está com a gente aqui. E a gente falou em síndrome fúngica e a gente terminou o primeiro bloco com aquela pergunta: não tenho nenhum sintoma.
de candidíase ou outra coisa que tu possa já logo matar, é síndrome fúngica. Como a gente vai descobrir se tem, Jureci? Exame de sangue, um hemograma, já é possível detectar, ou até mesmo exame de fezes. É muito simples. E o que também é interessante, Lívia, é que, como eu comentei, quando uma das partes tem de forma ativa, que nem, por exemplo, a mulher, que geralmente é a mais aparente, o homem nem sempre manifesta, né? Mas, às vezes, o homem começa a manifestar através de ansiedade e compulsão alimentar. Porque o fungo, ele é sistêmico, ele não fica só no intestino. Então, ele evolui muito rapidamente para a região cerebral. Por isso que, como eu havia comentado, a síndrome fúngica ela é muito prevalente nos autistas. E enquanto eles estão com muito fungo no organismo, eles tendem a ser muito ansiosos, muito comilões, quererem ter ansiedade por doce. Então, existe uma situação importante, que o fungo, ele produz substâncias hipoglicemiantes no organismo. Então, é muito natural a pessoa ter fadiga crônica após comer doce, tá? Ou quando ela come doce à noite, ou muito carboidrato, ela acorda com aquela sensação de ressaca. Porque isso é a ação que o fungo proporciona no organismo, tá? O fungo, ele produz substâncias semelhantes ao álcool. Por isso que a pessoa acorda com essa ressaca. E a pessoa geralmente tende a querer consumir muito mais açúcar. E quanto mais açúcar você come, mais você alimenta ele. E existem também outros alimentos que devem ser evitados por quem tem esse problema, que são as oleaginosas, amendoim especialmente, e as frutas cítricas, laranja, bergamota, limão. Essas frutas, elas aumentam também a propagação do fungo. Então, nesses casos, aí as pessoas dizem, então o que eu tenho que fazer? É como eu digo, a gente tem que matar o fungo de fome, tirar esses alimentos que nutrem ele, e a gente precisa reparar o intestino e muitas vezes recorrer até a suplementação de algumas vitaminas. Então, é importante ter também alta dosagem de vitamina D, alta dosagem de vitaminas do complexo B, zinco, selênio, que são elementos que o fungo não consegue se disseminar. Então, por isso que a gente precisa analisar cada caso um caso, tá? E muitas vezes a gente recorre a algumas questões importantes também para minimizar a ação do fungo no organismo. Como, por exemplo, óleo de alho, óleo de orégano, que são elementos geralmente manipulados que ajudam a diminuir a carga desse fungo. Você falou, eu pensei, onde que compra, né? Isso aí. A farmácia de manipulação, tá? E também o acesso é bem facilitado e é um produto que não é caro, tá? Então, ótimo, pra gente usar mesmo. Para usar. Mas a gente precisa fazer o que ao mesmo tempo? Recompor as bactérias boas do intestino. Porque se houve prevalência fúngica ali, quer dizer o quê? Que o teu intestino está deficiente de bactérias boas. Significa o quê? Que você está alimentando o teu intestino com bactérias ruins e fungos também. E por que tudo isso? Porque a tua alimentação está muito residual. A tua alimentação está muito industrializada, a tua alimentação está repleta de produtos mal digeridos. Tudo isso vai desfavorecer todo esse equilíbrio intestinal. E pode uma pessoa estar tomando remédio para ansiolíticos? Pode. E ela tá mesmo com problema no intestino com a síndrome? Muita gente, muita gente. Inclusive, tá tomando um remédio lá para ansiedade, para não comer ou alguma coisa assim, ou porque não está bem e na verdade o fundo não é nem psíquico. Isso aí, muita gente. Muita gente. Por isso que hoje, muitos congressos de nutrição têm dado essa importância, falar muito sobre esse assunto, porque não é que é um assunto novo. Não, os fungos estão aí na história antes da gente. Mas é que é um assunto que ele tem sido muito mais discutido agora, porque quando se começou a estudar muito sobre o microbioma, sobre toda a questão intestinal, começou também a observar muito toda a propagação dos fungos e o impacto que eles têm na nossa saúde. Então é por isso que hoje é um tema que está cada vez mais sendo ampliado. E eu vou te dizer que quanto mais eu estudo sobre esse assunto, mais eu me surpreendo. E aí eu começo a ver quantas pessoas eu já tive como paciente e que tinham esse problema e que não foi olhado. Né? E que usavam antibiótico, usavam alguns medicamentos e aí acabava não dando resultado. Então, por isso que quando uma mulher especialmente tem candidíase por repetição,
eu falo, tem que entrar para faxina. A gente precisa arrumar todo o organismo dela, aparelho digestivo, intestino, e também repovoar com bactérias boas, não só o intestino, mas também na região vaginal. Então, ansiedade, candidíase, tem algo que você pode contar de outros fatores que a gente pode ficar atento, que seria uma dica do nosso organismo mesmo? Simplesmente quando você começa, do nada, ter muita vontade de comer determinados alimentos. Tá? Que nem esses não é TPM, então? Não. A TPM, ela é explicada. Outro dia a gente fala sobre. Isso aí. Nutrição e TPM é importante. Importante. Mas quando você começa do nada querer comer, às vezes doce ou alguns alimentos mais específicos, pode contar que tu precisa investigar essa questão do teu organismo. Então, e o que é muito interessante, que às vezes eu começo a conversar com algumas mulheres, que vem para mim com candidíase, e eu começo a perguntar, teu marido apresentou alguma modificação? Não teve nada visível. Daí esses dias me surpreendi com uma paciente que ela disse, olha, até eu queria que ele viesse consultar contigo, porque ele começou comendo uma mania de comer bala absurda. Então, tá aí a representação. Então, nem sempre é visível a manifestação da síndrome fúngica. E quando tu tem uma alteração nesse teu comportamento, precisa ser investigado. E o próximo bloco, o final, nós vamos falar sobre? Reparação do intestino e minimização dos fungos. Orientações. Fica aí quem tá online que a gente vai continuar esse bate-papo leve. Tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vamos para o terceiro bloco, ao vivo nas redes sociais, gravado, que você vai ver reprises durante essa semana, com essa nossa super parceira que chegou já trazendo um super tema, que é síndrome fúngica, que é a Jureci. Agradecendo, é claro, a participação sempre dos nossos óculos, porque agora eu só uso Ray-Ban e Orro, lá do Passo Fundo Shopping, no piso 1. A gente concluiu falando que a gente vai falar sobre reparação. Tem jeito para síndrome? A gente conversou também em off aqui que quase todo mundo deve ter problema com bactéria ruim, né? Isso aí, a maioria das pessoas hoje em dia
em função também do tipo de alimentação que a gente tem. Mas o que é importante falar, que a gente comentou agora nos bastidores, é em relação ao que antigamente era tratado como normal, né? O bebê, quando tinha sapinho, é normal, é por causa do leite. Não, isso já era uma síndrome fúngica. Mas como assim? O bebê recém-nasceu veio da mãe, tá? Veio da mãe. Muitas vezes também aquele bebezinho que tem uma crosta na cabeça, assim, que parece uma caspa, assim. Isso, eu já vi. Isso aí também é síndrome fúngica que veio da mãe no período gestacional. Que as mães acham que é normal. Que as mães acham que é normal. Que tem um suor maior, Isso aí. E vai criar. Não é? Não é. Aquela criança também que muitas vezes o olho fica purulento, tá? Também é uma manifestação. Então, são sintomas, Lívia, que até então era tido como normal, tá? E por isso que quando chega para mim uma paciente, às vezes eu começo a questionar: como é que foi lá quando bebezinha, como é que era? Tu teve sapinho? Sim, tive. E aí começa a dar, daí tu começa a observar que essa síndrome fúngica que essa pessoa tem faz parte da vida dela por muito tempo. E isso justifica muitas vezes a alergia que ela teve na infância, tá? A bronquite, qualquer ite que ela teve, tá? Muitas vezes as dermatites também. Então, o que eu quero que as pessoas entendam? Que quando tem uma síndrome fúngica, nada vai se resolver de forma completa. É impossível você ter saúde, tá, na sua totalidade, tendo proliferação fúngica no intestino. Então, por isso que a gente precisa o quê? Ter uma alimentação mais natural, tá? Não ter tanta carga de produto industrializado, porque os produtos industrializados, eles têm os conservantes. E esses conservantes, muitas vezes, mudam a nossa microbiota intestinal e altera essa proliferação dos fungos. Então, por isso que é necessário a gente tentar ter uma alimentação mais limpa, não consumir tanto açúcar, evitar principalmente doces no período noturno, tá? Ficar atento com esses sinais e sintomas. Que é o momento mais legal e propício para o doce. Que não deve, né? Sim. E também avaliar níveis de vitamina A, porque o fungo ele rouba muita vitamina A, então a pessoa ela tende a ter comprometimento no sistema imunológico, porque falta vitamina A, vitamina D também, tá? Zinco, selênio, cobre, manganês, alguns minerais. Então, você tendo uma alimentação diversificada, você consegue ter boa parte desses nutrientes. Mas, muitas vezes, é necessário também suplementar. Fui até a minha nutricionista, Jureci, e ela descobriu que eu tenho a síndrome. Start começa como? A gente precisa fazer o quê? Primeira coisa, limpar o fungo. Tirar ele, matar ele, dar um jeito, tá? E aí a gente precisa, ao mesmo tempo, reparar as bactérias boas desse intestino para que essas bactérias ocupem o seu lugar. E aí a gente começa com a modificação alimentar. Então, porque não adianta eu, por exemplo, por mim agora. Eu assisti o programa e vou começar a limpar a minha alimentação. Vou tirar o industrializado, vou diminuir doce, não como doce mais de noite, isso e tal. Mas antes de começar esse teu start, por isso que eu te perguntei, antes disso não vai adiantar. Não adianta. Eu falo para alguns pacientes assim, ó, é como se tu tivesse feito uma festa na tua casa. As pessoas foram embora, mas a bagunça ficou lá. Meu Deus, é a pior parte. Então, a bagunça ficou lá. Então, tu tem que lavar a louça, tu tem que limpar para te conseguir organizar tudo. Então, e a gente faz isso tudo ao mesmo tempo. O tratamento mínimo, nesse caso, são 3 meses. Tá, o tratamento mínimo. Então não é pra já também. Não é pra já. Tomar um remédio e... Não, então o tratamento mínimo são 3 meses. E o que é importante falar, que enquanto não resolver essa questão do fungo, a pessoa não perde peso. E deve ter gente que tá nos assistindo pensando o seguinte: mas eu acho que isso resolve se eu tomar uma ivermectina ou um remédio semelhante que a gente trata os bichinhos que a gente diz que não são legais. Verdade, mito ou verdade? Existem alguns vermífugos que eles têm uma atuação, tá? Que eu, como nutricionista, não posso prescrever. Mas o que acontece? Ele foi lá, matou os fungos, mas ele precisa restaurar a integridade do intestino, porque senão o que acontece? Os fungos voltam a se manifestar. Porque os fungos, eles são elementos mais resistentes que nós temos no organismo. Tanto é que quando eles percebem que eles começam a morrer, eles começam
se encapsular. E é por isso que a gente recorre com o uso de alguns suplementos, como por exemplo o N-acetilcisteína, que foi um suplemento muito difundido agora na pandemia, utilizado para renovação celular, antioxidante e respiração celular, mas ele também atua para tirar a proteção do fungo. Deixa eu ver, é outro nome que eu não conheço. Ele tem um outro nome mais simples ou é NAC. só... NAC. É NAC. Conhecido. Isso. Então, usavam muito isso também na Covid. Isso aí. Então, a gente usa também ele para evitar a propagação dos fungos. Então, por isso que eu quero assim, que as pessoas entendam. E é o que eu falo com os pacientes. Às vezes, não é do nada que você não consegue emagrecer. Não é do nada que você não consegue controlar o teu comportamento alimentar. Tudo tem uma resposta e muitas vezes a resposta está aí. E é surpreendente, porque alguns pacientes chegam e dizem, meu Deus, eu não tenho mais aquela vontade louca de comer a casa de noite. Eu não tenho mais aquela vontade de comer uma caixa de bombom. Eu não tenho mais, eu consigo controlar. E isso dá muito controle também na ansiedade da pessoa. Antes de eu agradecer os nossos patrocínios e finalizar o nosso programa, que é triste, porque a gente adora conversar contigo e faz perguntas assim como eu faço com uma pessoa normal, o que não podemos deixar de falar hoje? Eu sempre termino assim o programa. O que não podemos deixar de falar hoje sobre a síndrome para quem está nos assistindo? É importante evitar doces, tá? Restaurar o intestino utilizando bastante fibras e elementos probióticos. Muitas vezes é necessário repor probióticos, tá? As pessoas pensam, kefir posso usar porque é probiótico? Nem pensar. Kefir propaga fungo nessa situação, tá? Então, primeiro a gente faz o quê? Mata o fungo, restaura o intestino e depois intestino restaurado, aí pode se utilizar ou kombucha ou o kefir. Mas é importante o quê? Aliar também a absorção dos nutrientes, vitaminas, minerais, mas por isso os exames são necessários. Eu vou agradecer aos nossos patrocínios: Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial, Orro by Mr. Ray, Gil Wink, psicologia, Jureci Machado, nutricionista, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. E também a essa primeira participação, e a gente se vê logo, porque tem muitos programas e muito tema para a gente abordar aqui no Programa Saúde. Até mais!